A ignorância espiritual é a barreira. Se não fosse tão arraigado na maioria dos seres humanos temer clima, germes e infecções, eles não teriam metade das coisas erradas que a maioria das pessoas tem. Portanto, não são seus pecados pessoais, é o que eles aceitaram da crença universal, por causa de sua ignorância. Ignorância é o maior pecado. Apenas os ignorantes permanecem fora do céu ou da harmonia. O pecador entra no céu no momento em que é iluminado, porque então não há mais pecado, e uma pessoa que não está pecando não é pecadora. O que aconteceu ontem, na semana passada, no mês passado ou no ano passado, se foi. Porque, embora seus pecados sejam tão escarlates, eles ficarão tão brancos quanto a neve. Isaías 1:18. O ensinamento cristão básico é que você fica branco como a neve naquele exato momento em que sua ignorância é superada e você começa a perceber: qualquer erro que eu tenha feito de uma natureza maior ou menor foi baseado em minha ignorância. Isso é tudo. Se houvesse iluminação, isso nunca poderia ter acontecido. Como você sabe disso? Pessoas iluminadas não fazem mal. É uma impossibilidade para uma pessoa espiritualmente iluminada fazer algo errado. Por quê? Porque não há nada neste mundo que valha a pena o suficiente para se cometer um erro. O que é que você poderia querer do mundo quando você tem o reino de Deus dentro de si? Você não precisa mentir, trapacear, roubar ou defraudar para obter suprimento. Por quê? Quando você percebe a natureza da oferta, ela começa a fluir. Prazeres? Quem tem que trapacear por prazeres, quando todo o prazer que existe no mundo está se desdobrando por dentro? E se é preciso outra pessoa, ou se são necessários 6 outros para proporcionar esse prazer, eles serão fornecidos. Não há necessidade de sair procurando por eles. Lei kármica em nível nacional. Você ficaria surpreso com o que acontece em sua vida pessoal quando você chega a uma percepção real de que não há nada de bom ou mal neste mundo. É apenas hábito, costume, crença ou tradição que o torna assim. Coisas que estão certas em um lugar estão erradas em outro lugar. Coisas que são morais em um lugar são imorais em outro lugar. Com apenas uma pequena porcentagem dos trabalhadores nos Estados Unidos envolvidos na agricultura hoje, mais alimentos estão sendo produzidos, não apenas mais do que essa nação pode consumir, mas mais do que todas as nações que estão comprando de nós podem pagar. E ainda os armazéns estão cheios. Uma das principais razões para a nossa superabundância deve ser o conhecimento, a técnica, o know-how. E uma das razões para a falta em alguns outros países deve ser a falta de know-how. Então você não vê que não é realmente Deus que nos forneceu nossa grande abundância de colheitas como recompensa por nossas virtudes? Nem Deus está punindo outras nações, limitando a quantidade de suas colheitas? É apenas uma questão de semear e colher. Se as nações que têm uma superabundância compartilhassem livremente com aquelas que não têm, eventualmente isso traria uma abundância para todas as nações, e a situação no mundo seria muito diferente. Mas isso pode acontecer enquanto qualquer pessoa ou nação está semeando na carne e acreditando: oh, não, eu sou rico, enquanto o tenho no armazém, embora possa estar apodrecendo lá?
Quem semear para a carne, ceifará a corrupção, porque, às vezes, a semeadura na carne colhe uma superabundância, e essa superabundância corrompe a moral, e certamente corrói a alma. Pode ajudar a corroer a alma de uma pessoa ou nação se uma pessoa percebe que ela tem uma superabundância e que a outra pessoa está morrendo de fome? Pode causar dor? Claro que não. Em nossa experiência individual, se estamos semeando no espírito, tal experiência não pode vir a nós. Nós não podemos ser corrompidos, porque podemos dar livremente. Nós não podemos dar o que pertence ao outro, ao governo ou ao nosso próximo. Por isso, não podemos evitar que tenham a sua própria colheita, mas, individualmente, não precisamos semear na carne, a ponto de acreditar que devemos reter enquanto outros estão em falta. Podemos ser tão livres quanto o nosso próprio espírito permite, provando assim que estamos semeando para o espírito e não para a carne. Não somente cada semeadura individual, mas toda a nação está semeando e colherá o karma de suas próprias ações até que haja um novo tipo de semeadura. Se você não entende esta lei do karma, não entenderá a razão não apenas dos sofrimentos de muitos americanos individualmente, mas do fracasso em chegar a uma solução satisfatória para alguns dos maiores problemas que o mundo enfrenta hoje. A menos que você entenda essa lei, você, como cidadão, não pode ajudar a produzir harmonia. Nós, individualmente, e o governo como um governo, devemos reconhecer a culpa nas áreas de antissemitismo, no problema racial no Sul e em algumas partes do Norte, na perseguição aos japoneses na Califórnia durante a Segunda Guerra Mundial e, por último, mas não menos importante, no uso pelos Estados Unidos da bomba atômica. Até que você, como indivíduo, considere que a destruição de populações civis por bombas atômicas é indesculpável, você está sob esse karma, porque as ordens para não resistir ao mal, Mateus 5:39, e entregar sua vida, em vez de tirar outra vida, são ensinamentos cristãos básicos. Certamente, o ensinamento nunca salvou sua vida às custas dos outros. Enquanto os governos adotarem a guerra como parte da vida cristã normal, você terá que aceitar sua responsabilidade como cidadão, mas aceitar isso como correto dentro de sua consciência lhe traz sob a lei de semear na carne. Se você acredita que é certo proteger sua propriedade ou sua vida às custas da vida de outra pessoa, ou destruir uma população civil para vencer uma guerra, você está semeando na carne, e não há como experimentar outra coisa senão aquele karma. Com isto, não quero dizer que você tem necessariamente que expressar isso publicamente, mas que você, como indivíduo, interiormente deve sair de sob deste karma e concordar em si mesmo que você não pode dar sua aprovação a essas coisas. Interiormente, você deve chegar a esse lugar na consciência onde você não pode acreditar na correção de tirar a vida de outra pessoa. Então você, individualmente, saiu de sob esse karma. Mas até que sua nação, através do seu governo, também expresse sua desaprovação à perseguição racial, perseguição religiosa ou a destruição arbitrária da vida civil na guerra, ainda está sob a lei do karma, e não sob qualquer lei de punição
ou recompensa de Deus. Não, Deus nunca foi responsável por qualquer mal que já tenha tocado neste mundo. A culpa não está em Deus. Deus nunca castigou seus filhos com o mal. A história de Noé e da arca não é a história de um Deus que salvou um indivíduo e destruiu todo o resto do mundo. É uma conta da operação da lei kármica. Assim, em qualquer época onde um povo ou uma nação está vivendo o contrário ao princípio de amar teu próximo como a ti mesmo, pode eventualmente esperar uma inundação ou uma torrente de bombas, mas uma inundação de uma natureza ou de outra que limpe o mal, mesmo que tenha que levar consigo o sentido humano da vida. Mas não é Deus. Não coloque a responsabilidade sobre Deus. Libere Deus. Nunca mais terei medo de Deus. Nunca mais vou colocar a responsabilidade pelos meus males sobre Deus. Deus é puro demais para contemplar a iniquidade, e isso eu vou manter com cada respiração do meu ser. Deus não tem consciência do que é que está me perturbando. Deus não tem consciência do mal em minha mente, a doença em meu corpo ou a falta em meu bolso. Rejeite a tentação de pensar em Deus em conexão com qualquer um dos males do seu mundo ou do mundo de qualquer outra pessoa. Rejeite-o instantaneamente e, em seguida, você será libertado para a próxima etapa, que é a realização. A única substância que esse mal tem é a mente carnal, a crença em dois poderes. Mas agora não há mais crença em dois poderes em minha consciência. Não pode haver dois poderes em um universo puramente espiritual, criado por um Deus puro. Não pode haver nem o bem e nem o mal em Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio 6:4. Deus é um, e Deus é amor. Não uma combinação de bem e mal, não uma combinação de recompensa e punição. Deus é um. Ao trabalhar com essa compreensão de Deus e do karma, de semear e colher, lembre-se de que, para receber a iluminação, você tem que abrir sua consciência para receber as transmissões do Espírito. Então, começará sua vida espiritual. Num primeiro momento, você chega a uma boa humanidade, uma humanidade perfeita. Mas então, você deve se abrir para receber as transmissões espirituais através da nova consciência que você desenvolveu. Nessa consciência, o karma é superado, porque não há mais semeadura e, portanto, não há mais colheita. Você não é mais o fazedor. Você é o instrumento pelo qual Deus está realizando suas obras poderosas.